Feliz de receber vocês aqui. Esse é o nosso quarto episódio do Liquid Talks. Minha Casa Minha Vida, entre o financiamento e a construção. Eu sou Thiago Iac, CEO e fundador da Liquid. Eu sou a Luísa Carance, CEO e cofundadora da Liquid. A gente está recebendo hoje aqui o José Urbano, foi vice-presidente de habitação da Caixa Econômica Federal, maior banco público de crédito do Brasil, e o Léo Araújo, é diretor de operações financeiras da Plano e Plano. Bom, mas contem pra gente um pouquinho mais da trajetória de vocês, se apresentem, por favor, porque eu acho que os dois aqui são dois oráculos, professores, né, no fim do dia, Eu em fontes chamo de ou de conhecimento do guru. mercado aqui. Literalmente A Lu, professor, começa com ele. Inclusive. Se a gente falar. Não, mas se a gente falar de posicionamento, ele é o guru que fala, Se for começar, sabe de se for tudo. começar pelos mais velhos, então, da mesa, começa por mim, né? Não, eu realmente tive essa oportunidade de trabalhar na Caixa por muitos anos, e Caixa tem uma associação muito grande com o crédito imobiliário, né? Então, é inevitável passar por lá e tomar contato com esse tipo de negócio. E tive uma oportunidade grande naquela época, porque quando o Brasil começou, de fato, a retomar o movimento assim, de crescimento no mercado imobiliário, ali no final no início do final dos anos 2000, antes de 2010, já tinha um problema importante que podia refletir no país, acontecendo lá nos Estados Unidos. E você lançou um programa aqui para tentar ser vamos dizer, uma atividade anticíclica, para a gente não ter o mesmo problema que estava acontecendo. E esse programa era o Minha Casa Minha Vida, é o Minha Casa Minha Vida, que já tem 16 anos. E naquela época eu acabei sendo meio que responsabilizado para botar essa coisa para rodar, e foi uma coisa bastante bacana. Eu gostei muito de ter tido essa oportunidade. E depois, em 2014, acabei saindo, pedi para sair, né? E hoje estou aí me relacionando com as empresas, olhando o mercado do lado de cada janela, porque quando você estava lá, você olha para o mercado com o viés do agente financeiro, com os medos, com as oportunidades, com os vícios do agente financeiro. Quando você vem para cá, você começa a entender como é que funciona esse outro lado, né? Eu acho que fiz isso, inclusive, para tentar entender um pouco melhor o mercado de uma maneira mais ampla. legal, legal. Muito Conta pra bom. gente, Leonardo. Bom, eu tô no mercado imobiliário aí há 18 anos, 14 na Plano e Plano, Caramba. bastante. Esse nosso mercado, né, urbano, você entra, você não sai nunca mais, né? É um mercado meio que ele tem tantas especificidades, né, que você vai se aprofundando tanto naquilo que você faz, e você vira um especialista nesse negócio e você, cara, é uma quase que uma bolha o nosso É. mercado, né? Uhum. O máximo que as pessoas fazem é sair de uma empresa para outra, É. do mesmo mercado, mas dificilmente se você está no mercado imobiliário, você sai para outro, né? E isso é até interessante, porque nos eventos e tudo mais que a gente costuma frequentar, a gente sempre vai todo mundo se encontrando e são sempre as mesmas pessoas, É verdade. eventualmente em empresas diferentes, até não em construtoras, mas às vezes as pessoas vão para outras empresas de Construtex, Proptex e Uhum. tal, mas você vai encontrando as mesmas pessoas, então isso é muito E bacana. é gratificante, né? É demais, é demais. Ajuda. E é muito legal também ver o desenvolvimento do mercado imobiliário aqui no Uhum. país. O papel da Caixa Econômica fundamental, né, como grande impulsionador desse negócio. Hoje eu vejo a Caixa, eu estou há 18 anos, como eu falei, nesse negócio aqui, então é, tem gente que tem muito mais tempo que eu, mas eu peguei uma época da Caixa quando eu entrei e hoje eu vejo uma outra Caixa Econômica assim, que evoluiu muito no negócio, que está anos-luz à frente de qualquer outra instituição quando o assunto é crédito imobiliário, né? E o share da Uhum. Caixa mostra isso. Com certeza. Mesmo fora do Minha Casa Minha Vida, a Caixa tem uma operação que ainda as outras instituições têm a aprender com a Caixa, Uhum. né? Estão fazendo propaganda da Caixa aqui, mas eu já saí de lá faz tempo, né? Não, mas eu Mas falo porque a Caixa realmente é uma grande parceira nossa, Plano e É. Plano, e não dá para falar de mercado imobiliário Sem Esse é o falar da ponto. Caixa Caixa. Econômica. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Não, temos outros parceiros, os grandes bancos também, são grandes parceiros também, financiam bastante o crescimento do nosso mercado, mas a Caixa é uma grande referência sempre, né?
eu acho que eu começando pegando já esse gancho, né, assim, de não dá para falar de mercado econômico, de mercado imobiliário, né, de modo geral, e do econômico, sem dúvida, sem falar de Caixa Econômica. O Urbano teve nos fundamentos ali, conhece bem. A gente brinca aqui que é um oráculo, mas é o de conhecer, ter a oportunidade de conhecer esse lado por dentro por dentro da instituição. Conta um pouquinho pra gente, acho que é pra gente poder aquecer o papo aqui, Uhum. por que que não dá pra falar de mercado imobiliário sem falar de Caixa Econômica? Não, assim, ontem, inclusive, eu estava lá em Brasília, né? E ontem teve uma comemoração lá na matriz da Caixa de uma outra coisa que é às vezes pouco falada, mas que foi tão relevante, na minha opinião, quanto a questão do Minha Casa Minha Vida, que é o tal feirão da casa própria. Esse negócio foi lançado antes do Minha Casa Minha Vida e está fazendo 20 anos agora que foi lançado. Até então, só para ter uma noção de como é que era a conveniência, né? De alguém que queria comprar um imóvel aqui, por exemplo, em São Paulo. Imagina os 300 estandes de venda de diversos lançamentos espalhados pela cidade, alguém querendo comprar um negócio desse. Naquela época você não tinha tecnologia para você aglutinar isso num celular, num smartphone. E a pessoa tinha que sair andando por aqui, levava, sei lá, uma semana, um mês para conhecer uma meia dúzia de Empreendimento. possibilidades. Aí o feirão veio e trouxe todo mundo para o mesmo ambiente, Mesmo criou uma lugar. espécie de marketplace ali que analógico, em que as pessoas iam e tinha alguém que já financiava. Então, acho que essa é só mais uma demonstração, na linha que você está colocando, assim, da importância dos agentes financeiros, que tem um papel muito relevante nessa transação, de quem está querendo comprar, de quem está querendo vender, porque a maioria do brasileiro não tem recurso, poupança própria suficiente para comprar à vista, então ele precisa de um financiamento. E a Caixa, especialmente por ter, vamos dizer, isso meio que por vocação, enfim, está muito na missão da empresa, ela acabou, de uma certa forma, vamos dizer, se estruturando e se posicionando para isso. Mas tem razões históricas, né? Quer dizer, se você der uma olhada hoje, o mercado imobiliário brasileiro, do ponto de vista de financiamento, olhando do ponto de vista dos agentes financeiros, ele é muito concentrado. Isso necessariamente não é uma boa coisa, né? Quer dizer, se você somar Caixa, Itaú e Bradesco, esse negócio vai se aproximar de 90% do total dos financiamentos habitacionais que você faz no país hoje. No ponto de vista da classe média, isso tem uma razão histórica, porque o funding que sustentava esse financiamento e que sustenta até hoje, a imensa maioria desse financiamento, era a caderneta de poupança. Lá atrás, nos anos 80, nos anos 90, nós não tínhamos a tecnologia, existia banco, gente, agência física, a pessoa ia lá para fazer um depósito e tal. Então, o fato de você ter aquela condição da época onde você não tinha a tecnologia para a pessoa de onde estivesse pudesse fazer uma transação e uma interação com o agente financeiro, ter rede física era um diferencial. E ao ter rede física, quem tinha rede física, vamos dizer, espalhada, capilarizada pelo país? Bradesco, Itaú, Caixa, Banco do Brasil. Então, se você der uma olhada, esses caras também, juntos, eles têm 90% do dinheiro da poupança, por essa razão. Não à toa, né? Daí, para migrar para 90% do crédito imobiliário, era uma obrigação, porque a poupança tem uma exigência de ser aplicado. Então, essa é uma condição que ajuda a explicar por que tem essa concentração. No caso da Caixa, você soma-se a isso o fato de ser um banco público que tinha isso como missão, e aí ele acabou, vamos dizer, assumindo ainda mais. Por isso que hoje ele tem aí cerca de 70% de tudo que se faz em termos de financiamento para alguém comprar uma residência hoje no país, né? E a Caixa assumiu o espólio do antigo BNH também, né? Isso, ainda teve esse virou lado. operador do programa. Exatamente. Então isso deu ainda mais Corpo, Tem né? razões históricas, não é nada assim carimbou casual. mais a Caixa, nasceu o Banco da Habitação, né? Como fala. É uma segunda vocação forte ali, né? Além da capilaridade, é o fato dos programas de habitação eles serem estruturais, né? A gente tem um déficit habitacional grande, né? Crescente, Mais de você 7 precisa. Tem uma Não. novidade aí, cara, até coisa muito recente, né? Se você olhar o déficit habitacional que você mencionou, ele é 6 milhões e qualquer coisa, 6 milhões e qualquer coisa, próximo de 6, um pouco acima de 6 e tal, próximo de 7. Saiu agora, no mês de setembro, saiu uma nova, vamos dizer, divulgação desse déficit, que é a Fundação João Pinheiro, lá de Belo Horizonte, é que estrutura isso, né? E ela caiu de 6, sabe? Então agora a gente nem pode falar mais que acima de 6, que ele está com 5,9 milhões, quase 6, mas abaixo de 6. Mas não, ele caiu, mas tem um dado interessantíssimo, importante, né? Embora o déficit habitacional todo tenha caído,
mais de 200 mil unidades, comparado com 2022, que é isso que tem agora, é 23, feito em 25, com dados de 23, Ele tem um delay. o ônus excessivo com aluguel, ou seja, quando a família, alguém gasta mais de 30% da sua renda com aluguel, entra na conta desse déficit. E quando você pega esse déficit total que caiu 200, esse déficit exclusivamente com despesa com aluguel Aluguel. acima de 30%, cresceu mais de 400 mil. Então, assim, você Nossa. tem é um negócio que vai mexer com esse mercado daqui a pouco, assim, ainda é muito embrionário no país. Como é que você fala sobre locação ou mercado de locação Aham. estruturado para tal, mas esse negócio vai acabar tendo que acontecer porque esse déficit que já era acima de 50, hoje é acima de 60. Então, você fala de 6 milhões, ou de quase 6 milhões, nesse número novo, mais de 60% disso a pessoa está morando. Tem lugar de morar. O que Sim. está acontecendo é que ele está gastando mais Do que ele do que poderia. 30% da sua renda com aluguel. Uhum. E como é que é, Léo, do ponto de vista ali da incorporadora, né? Esse processo do funding, de você construir, você tá lidando ao mesmo tempo com uma base tão importante, tão infraestrutura da sociedade, que é a habitação em especial econômico e primário, né? O nosso mercado ele tem, assim, ele é um consumidor de capital intensivo, né? Ele basicamente, a gente estava falando aqui até um pouco antes de começar, ele Uhum. basicamente é um mercado financiado, né? E de novo, é um mercado financiado, e quando você tem um Brasil de taxas de juros, taxa Selic, que é uma Isso. montanha-russa, uma hora a gente está em 2, outra hora a gente está em 15, né? Daqui a pouco a gente está em 7, daqui a pouco espero estar em 7 de novo algum dia. Eu espero também, é E daqui isso. a pouco a gente está em 12 de novo. Uhum. Então, o que dá um pouco de estabilidade ainda para o nosso mercado é esse funding subsidiado, vamos assim dizer, pela caderneta de poupança, pelo FGTS, né? Só que caderneta de poupança e FGTS também são instrumentos ali que têm a sua volatilidade. Quando você tem uma alta no emprego, você tem o FGTS É. lindo, maravilhoso, né? Quase que perene quando você tem pleno emprego e tudo mais. Que a gente sabe que não é uma realidade sempre no Aham, Brasil. aham. Agora, caderneta de poupança também, ela já teve um soluço forte Na pandemia, né? Algo mais antes recente. da pandemia, Aham. quando nasceu a Ligue, lembra da Ligue? A Ligue Isso. nasceu porque a poupança já tinha dado um soluço forte lá Ah, sim, atrás. sim, Eu perfeito. não lembro exatamente o ano, não sou muito bom de datas, mas aí depois a poupança retomou, né? Ela deu um fôlego, ninguém mais falou disso, a coisa ficou meio que. E agora é o assunto do momento, É. a caderneta de poupança. E até porque quando a gente olha para a caderneta de poupança, cara, não tem muito mais perspectiva, É, né? Para é. você ter a população que está cada vez mais instruída, mais entendendo minimamente de onde botar o seu dinheiro. Uma vez que você tem bancos digitais, onde com o dinheiro na Exatamente. conta rende 100% do CDI, né? Então, assim, a pessoa não precisa nem se dar o trabalho de botar o dinheiro na poupança, né? Você Uhum. tem hoje muitos influenciadores de finanças aí Isso. falando e Que com uma ensinam capilaridade grande, ensinando e demonizando Na praticamente poupança. a a poupança, Isso é né? muito difícil, né, E, também. então, assim, eu não vejo uma grande perspectiva da poupança voltar a ser pujante e dela ter captação positiva de novo. Uhum. Então, dentro do nosso setor, dada a importância da caderneta de poupança para financiar a nossa atividade, o setor, sim, ele está todo mundo de orelha em pé. O que vem aí, né? Tem novidade para chegar, a gente tem dando spoiler, tem novidade, eu digo, quer dizer, posso afirmar que tem novidade para chegar, porque o governo entende a importância do mercado imobiliário para a economia do país. Uhum. O Urbano mencionou bem aqui, quando a gente teve aquela crise forte nos Estados Unidos e tal, e que até o pessoal brincou e falou: aqui foi só uma marolinha. O mercado imobiliário carregou muito nas costas o país naquele período. E se foi uma Verdade. marolinha, ou se foi algo próximo de uma marolinha, mérito ao mercado imobiliário, Uhum. É. que conseguiu Sustentar. movimentar a economia, e mérito ao programa Minha Casa Minha Vida, que Uhum. surgiu exatamente Uhum. nessa época, Sim. que foi um grande sucesso e é um grande sucesso. Acho que é um dos programas mais bem-sucedidos do mundo aí Uhum. de habitação popular, e que carrega o país. Então, a gente sabe que o governo sempre é muito sensível às questões do nosso setor. A gente tem uma interlocução sempre muito boa Isso. com o governo.
Então, assim, tá todo mundo preocupado com a história da poupança e tal, mas a gente sabe que tem muita gente debruçada Tentando trabalhando, achar as alternativa, né? entidades do setor, o governo sempre aberto a receber as alternativas, as possibilidades, então tem E é coisa para chegar. necessário achar essas alternativas, né? Porque se você olhar, como você está falando, assim, esse movimento de perda de relevância da poupança, vamos dizer, no mindset aqui do investidor, quer dizer, ele não é atual, ele é histórico. Se você, eu gosto muito de trazer dados para, vamos dizer, dar consistência à fala, porque não fica uma coisa mais de opinião e é bom que a opinião ela esteja calçada em algo mais concreto, né? Eu fui lá em 1995, Plano Real, e peguei quanto é que era o saldo total em poupança, essa poupança que é utilizada para financiar a casa própria do SBPE, e quanto era o saldo, por exemplo, da indústria de fundos, que naquela época estava começando no país. Uhum. Lá eu peguei os dois, eles eram aproximadamente 50 bilhões de dinheiro da época, os dois. Se você pegar a poupança hoje, ela está com 760 bilhões, essa poupança que financia a casa. E que é mais ou menos o mesmo valor que tinha, por exemplo, em agosto de 2000, mais ou menos o mesmo valor, não aumentou nada. Se você pegar o fundo, que igualmente a poupança lá em 95 tinha um saldo parecido, ele está na casa de 10 trilhões hoje. Eu costumo brincar o seguinte, só a indústria de fundos, que é uma das alternativas de investimento, Sim. como você falou que se tem hoje aí no mercado, está dando de 10-1 na poupança. Quer dizer, então é necessário que você saia desse aquário da poupança aqui, onde o sistema financeiro operacional para a classe média atua, para achar novas alternativas. E o que eu acho positivo nesse momento que nós estamos agora, em que ela está dando sinais mais evidentes de que a coisa está meio complicada, precisa resolver, Uhum. é que é nesse momento em que as pessoas realmente, infelizmente, podia ter sido antes, se debruçam em cima disso para achar solução. Agora tem um monte de gente sentado, olhando, como ele disse, e assim, aparentemente, nos próximos dias, né, isso não somos nós que estamos dizendo, está na mídia aí, o governo, o Banco Central e todo mundo deve vir a público dizendo, olha, estamos aqui com essa proposta nova, com esse modelo novo, para a gente meio que sair um pouco desse aquário que limita esse crescimento e ir um pouco mais para mar aberto e a gente Uhum. poder fazer com que esse mercado cresça, porque o déficit, nós falamos mesmo, que você cair de Exatamente. 6 para 5,9. 5,9, ele é É. 6. É gigantesco. E ele não é 6 hoje, ele é 6 hoje, era 6 ontem, era 6 há 10 anos atrás, porque você tem um crescimento, quer dizer, que é mais ou menos, de uns tempos para cá, similar à oferta, e ele tem andado de lado, né? Mas se a oferta ficar comprometida, ele vai subir de Uhum. maneira exponencial, né? A gente fala muito, né? Especial com olhar líquido de dados, a gente está acompanhando muita carteira, mas ele é estrutural, ele é necessário, ele é um mercado que ele gera impacto, né? Ele está ligado à construção. Ela é a maior classe de ativos do mundo quando você olha o real estate, quando você olha do ponto de vista de mão de obra, é um mercado também importante. Então, de fato, a gente acredita aqui que ele move o Brasil e ele não pode parar. E ele é um mercado que ele está totalmente baseado no custo de capital, no acesso a capital, no acesso a funding. A gente acho que o Urbano colocando bem aqui o mercado de capitais, ou a indústria de fundos aqui, como a gente fala, tem ganhado, mas não vou nem chamar de relevância ainda, porque eu acho que tem muito espaço para criar em novos produtos. Queria já tocar um pouquinho nesse tema aqui com vocês. O que vocês veem para frente ali, acho que quanto de mais presença do mercado de capitais, talvez, dentro do mercado. Hoje a gente não vê tanto mercado de capitais no segmento econômico, né? Ele ainda é. A gente vê entrando um pouco mais, talvez, Mais tímido ainda nesse Mas começo. assim, eu acho que a gente, olhando para isso, acho que tem um laboratório que vem acontecendo, que o mercado de capitais começou a botar o pé numa parte desse negócio, que ele já tem uma certa relevância para o mercado, dada por ser intensivo em capital, como você disse, que é a questão daquilo que é poupança própria e que o comprador não tem, né? Se você der uma olhada, o sistema financeiro habitacional, esse que, né, o tradicional nosso aqui, ele, por uma regra de sustentabilidade do Banco Central, ele não permite que o agente financeiro financie tudo, 100%, né? sim. Então, eu vou financiar, lá atrás era 90% que na minha época de caixa, a gente financiava só saque. Saque é o sistema de amortização constante, em que você exige uma renda maior na entrada, para começar o financiamento ali, e vai caindo a prestação no tempo,
E nesse contexto, você trabalhava com um percentual de financiamento mais elevado, financiava 90% do valor. Uhum. Depois, essa demanda mais, vamos dizer, mais disponível ali, mais bem preparada para compra nessa condição, foi meio escasseando, aí você foi para price, porque price permite 80%. Mas quando você vai para 80%, você tem 20% que a pessoa tem que se virar ali com a incorporadora. O famoso para É. absoluto, E se né? você der uma olhada, esse negócio que era Polêmico. 80, que era 80, Assuntos polêmicos. esse negócio que era 80% lá atrás, se você olhar hoje como é que é realmente o valor que o banco financia, esse número hoje está em 73%. Então é 27% para isso para a pessoa de baixa renda. 27%. Então a incorporadora vai ali, como é que eu me viro com isso? Me viro com isso o seguinte, eu vou financiar para você. Né? Uhum. E ela começou a financiar, mas ela não tem caixa para rodar essa carteira, carregar isso nas costas. O que é que ela faz? Ela vai ao mercado de capitais, Uhum. e aí foi Pra a primeira financiar. inserção do mercado de capitais, de olhar aqui para dentro e falar, cara, tem uma oportunidade aqui, né? E vou pegar isso aqui que você não pode esperar, eu carrego aqui e vamos tocar a vida, cada um no seu negócio. Mas eu acho que o grande desafio que vem agora é que talvez isso só não seja mais suficiente, você vai precisar de coisas mais, e acho que estou bem curioso para ver como é que essa coisa vai andar, mas eu também estou otimista, né? Com a inserção de novos players que não seja somente aqueles tradicionais. Eles vão continuar, e talvez também nesse novo arranjo, participando de maneira importante, mas vai ter gente nova chegando nesse negócio, é pelo menos a minha percepção. Não sei como é que você Ia pensa. perguntar isso para Tem você, Léo, tem um ponto como importante. incorporadora. Tem um ponto importante também. Assim, o Urbano bem disse aqui que o mercado de capitais ele tem cada vez. Ele começou a botar o pezinho aqui no imobiliário, estão tomando gosto pela coisa e estão entrando. Né? Só tem um ponto, né, que é um ponto importante. O mercado de capitais ele é sempre. A gente tem sempre um concorrente diferente das taxas subsidiadas, poupança e FGTS, né? Que, cara, os bancos têm uma exigibilidade para aplicar aquilo lá. E o Uhum. custo de capital ali, estamos falando de poupança 6% ao ano, FGTS pouco menos que isso, o mercado de capitais concorre com a Selic. Então você tem sempre uma barreira ali. Cara, o fundo para ser atrativo, eu vou fazer um fundo aqui para financiar o mercado imobiliário, mas eu vou pagar menos que a Selic, então vou vender para quem meu fundo? Então você tem sempre essa barreira. Mas ainda assim, o nosso mercado ele está tão evoluído, eu acho. A gente está falando dos grandes incorporadores principalmente, está tão evoluído que existe um consenso. O mercado topou pagar mais caro hoje para o mercado de capitais para financiar a si, para resguardar a caderneta de poupança, o FGTS, para a pessoa física. E essa, para mim, é uma ponta ainda que o mercado de capitais não conseguiu chegar. Isso. E seria muito importante que o mercado de capitais conseguisse chegar na pessoa física. Sim. Ainda não existe sequer, acho que o grande interesse do mercado de capitais de chegar na pessoa física, ou a conta não fechou ainda, o mercado de capitais chegar na pessoa física. Não com Selic a 15. Talvez se um dia a gente tiver uma Selic abaixo de 9, que é o número mágico que se fala por aí, né? O mercado de capitais possa voltar o seu olhar para a pessoa física e possa também ser uma alternativa para o financiamento da pessoa física. Trabalhar na equação toda, né? Trabalhar numa equação geral. Então, hoje, assim, o mercado de capitais ele tem sido muito importante, porque, de novo, as empresas, quase que foi um pacto geral das empresas, falando, cara, vamos pagar mais caro nós, a gente ainda... Não é que a gente está podendo rasgar a margem, não. Mas você está vendendo crédito para o cliente. Para a gente tem final. alternativa e vamos resguardar a poupança, o FGTS aqui para o nosso cliente, porque hoje o mercado imobiliário para pessoa física não existe sem poupança e FGTS. Claro. Principalmente na habitação econômica e até o médio padrão, né? Talvez no altíssimo padrão, mas então assim, grande desafio o mercado de capitais conseguir chegar na pessoa física. Você tem visto alguma coisa disso, Urbano? Do mercado de capitais chegar ou ter esse olhar? Eu acho que você tem de vez em quando algumas discussões, mas você tem uma variável objetiva que é meio impeditiva, que é o custo desse dinheiro, como o Léo falou aqui. Quer dizer, então, se você tivesse, vamos dizer, uma taxa, uma Selic comportada, vamos dizer, abaixo de um dígito, pelo menos, né? Mas não é só ela cair para 9.
ela precisa cair para 9 ou para 8, né? Ou alguma coisa nessa linha, alguma coisa em torno de um dígito só, e permanecer por um tempo razoável para que os agentes econômicos acreditem que agora é para valer, né? Segurança. Porque a gente já viu ela sair de 2 para 15 assim, rapidão. Quer dizer, então, É. não é o fato dela ter caído para 8,5 que a gente fala, agora eu vou botar, eu Agora sou um vai. agente financeiro, Aham. ou sou mercado de capitais, vou botar em 30 anos, porque não, ele vai olhar na curva, cara, não vai ficar de pé. Mas eu acho que você tem que criar novos mecanismos, né? Eu acho que daqui a pouco você vai ter outras formas de investimento com outros agentes que estão meio satélite nisso aqui, que ainda não participa muito, tem uma regulamentação, inclusive, impeditiva. Eu estou falando dos fundos de pensão, eu estou falando. Uhum. Porque ali tem, por exemplo, muito dinheiro e necessidade de trabalhar, não necessariamente só com uma questão de uma rentabilidade, mas de uma rentabilidade que seja suficiente para garantir os seus custos atuariais, né? Qual é a minha necessidade? Bom, hoje eu poderia estar trabalhando, sei lá, aproveitando a Selic nesse tamanho que está, mas daqui a pouco, se ela cair, eu vou ter aí a minha cobertura da minha meta atuarial pode estar comprometida. Agora, se eu travar isso no longo prazo, eu posso ganhar menos hoje, mas eu vou ganhar Sim. continuadamente. Então, eu acho que num determinado momento, estou citando isso, mas imagino que o pessoal deve estar pensando outras coisas muito mais criativas e muito menos óbvias do que essa, que acho que vai entrar nesse mercado também, porque é uma coisa que ela tem um monte de variáveis e de indicadores extremamente relevantes. Por exemplo, o nível de adimplência é altíssima, a inadimplência é baixa. A Uhum. menor inadimplência de crédito é do Caramba! mercado imobiliário, mas de Olha, longe. Assim. e ela hoje ainda está menor do que historicamente. Você pega a inadimplência hoje, ela da classe média, do financiamento para a classe média, ela está inferior a 1%. É uma coisa baixíssima. Totalmente vai na contramão do mercado, porque Isso, hoje o mercado está no maior índice de inadimplência. Eu estava vendo uma isso, matéria do isso. SCPC Uhum. recentemente, Sim. mais de 45% dos brasileiros, não lembro se Estão foi o número, endividados em SPC, né? SPC e fundos É. casa. E se você for no Minha Casa Minha Vida História. também, está baixíssima. Ela está tá entre 1,5 e 1,7. Então, assim, você tem vamos dizer, uma segurança que o dinheiro vai retornar, você tem uma garantia que é fácil de você, vamos dizer, se valer dela se for necessário, porque você tem um advento de alienação fiduciária, que é um processo simples de você eventualmente retomar um bem para, vamos dizer, receber aquilo que você emprestou de alguma forma. Então, eu acho que você tem aqui, tanto do ponto de vista dos marcos regulatórios, quanto do ponto de vista da percepção das pessoas em relação a que valor eu dou na minha hierarquia das necessidades a cada uma dos meus compromissos, e ele botou a casa na primeira. Uhum. Ele vai ficar devendo uma outra coisa, mas a casa ele vai pagar. Nós temos uma outra situação que se olhar que eventualmente é mais complexa, que é o pró-soluto, que a gente falou lá atrás, mas no financiamento com o banco, a inadimplência é muito baixa. Mas esse é um tema, eu acho que esse é um tema importante. Eu ia trazer esse tema, né, do pró-soluto. O mercado de capitais, ele topou entrar nesse mercado justamente onde não tem A a garantia. garantia, né, que é o pró-soluto, é a parte que fica no incorporador. Queria um pouco da visão para vocês da ponte do mercado de capitais agora, que está entrando no pró-soluto, nas carteiras de pró-soluto, para chegar até ao financiamento da pessoa. O que vocês acham ali, além, óbvio, do custo de capital e taxas, mas o que é desafio ali para ele poder penetrar mais e chegar até o crédito? Bom, ele está entrando sim, mas obviamente que ele está entrando, o mercado de capitais é sempre muito astuto. Eles estão entrando com obrigação das empresas. Não quer dizer que eu estou vendendo minha carteira e estou deixando o True risco para sale aí, trás. né? Uhum. Não tem true sale. Tem Obrigação. coobrigação, tem algumas travas, algumas alavancas, eu consigo estabelecer nas negociações aí um teto de inadimplência, que até um determinado ponto é comigo, de um outro ponto mas ainda tem risco para as incorporadoras, né? E o pró-soluto ele é sempre um problema porque capital, cara, a gente não quer ser banco. Uhum. Né? E, poxa, você vai olhar a carteira de pró-soluto das empresas aí, tem mais dinheiro que muita fintech, muita instituição pequena aí de crédito tem, né? E aí tem que ter todo um cuidado com a concessão. Eu ia aproveitar esse gancho, Léo, urbano aqui, porque é uma coisa que a gente ouve com muita frequência, né?
do incorporador, ele está se tornando banco, mas ele não sabe ser banco, ele está se tornando banco, mas ele não quer ser banco, mas ao mesmo tempo a gente vê um aumento de financiamento direto, às vezes talvez até um pouco de aprendizado com o pró-soluto, às vezes atratividade, mas a verdade é que não é a vocação do Sim, incorporador sim, é, ser banco. E quando a gente traz, às vezes, para o lado do banco, a ótica do banco, o banco nasce pensando crédito, né? Ele nasce acompanhando risco, ele nasce acompanhando inadimplência. Aí você joga do outro lado, quando a gente está falando aqui mercado de capitais com obrigação, ele está falando, olha, eu vou financiar, vai ter uma compra aqui, mas você vai ter que pensar esse negócio aqui com o risco é isso. da pessoa física. Eu queria um pouco da visão de vocês ali, dessa diferença de como o incorporador olha esse risco que está dentro de casa e o banco ali. Eu sei que o Urbano conheceu aí fundamentos do SICAQ. Conta um pouco essa história pra gente do risco do Eu ia comprador. só até complementar que a gente tem visto muito também, né, quando a gente estuda o mercado imobiliário, entende das incorporadoras, nessa parte do pró-soluto, sempre foi uma parte de simulação de parcelas, né, não do risco que essa parcela traz para a incorporadora. Sim. Então, entender com vocês também, como é que vocês têm esse olhar para o pró-soluto na operação? Bom, eu acho que na Plano e Plano a gente tem um. Vou puxar a sardinha aqui pro nosso lado, a gente tem um ponto positivo e trazendo para o meu lado também. Eu vim de banco também. Então, antes de estar no mercado imobiliário, eu trabalhei no Banco General Motors, o Banco GM na época, Aham. que depois virou GMAC e tal, e na área de risco de crédito também. Então, quando eu cheguei no mercado aqui, eu cheguei oriundo de lá, cheguei sem saber de nada, eu entendia de crédito para veículo e tal. Tanto que muito da operação que a gente conseguiu implantar na Plano e Plano de crédito hoje, eu trouxe um pouco daquela operação lá. Cara, Plano e Plano, ano passado nós fizemos mais de 35.000 análises de crédito. Para uma incorporadora é um número bastante Muito alto. significativo. Eu Uhum. costumo dizer que a gente é uma fábrica de vender apartamento, né? São quase 18.000 apartamentos no ano vendidos, então é uma Uhum. operação muito robusta. Então, se você não tiver uma operação que permita ter quase que uma linha de produção, uma esteira que funcione bem, você não dá conta disso tudo. Uhum. Então, eu sempre tive essa visão do risco do portfólio, do risco da carteira, não só daquele risco da parcelinha, sabe? Uhum. E até por isso o pessoal de venda sempre, né, eu sou sempre o cara, poxa, mas o Léo não libera o pró-soluto, ô Eu Léo, já, eu já escutei isso, viu, Léo? essa minha fama Mas me falaram que você. precede, Mas falaram que agora você tá mais bonzinho um pouco. mas gosto do ofício, né? Mas a gente sempre teve essa preocupação, sim, com olhar o risco da carteira, olhar o risco do portfólio. Eu acho que ainda somos uma das empresas mais conservadoras na concessão, ou mais cautelosas na concessão de pró-soluto, porque eu costumo dizer uma frase que assim, o pró-soluto precisa ser pagável. Então não adianta eu resolver a questão daquela venda É com um isso. pró-soluto que ele é praticamente impagável. Uhum. E a gente vê ainda muito isso no mercado, o pessoal fazendo parcelas que comprometem 40% da renda de uma família de padrão econômico, Uhum. e que ainda vai pagar os juros do financiamento durante o Durante a fase período de da obra. Da E o obra, obra. aluguel medicina de ainda, obra. né? E E o que às aluguel. vezes o aluguel, e quando você vê, você está gerando um comprometimento de 50%, 60% da renda daquela família, e não existe mágica, não tem almoço grátis. É diferente, e muitas vezes quem está pensando isso na estratégia é uma pessoa que tem um outro tipo de renda, e ele fala É assim: ah, mas eu exatamente isso. consigo comprometer É. 60% da minha renda. É claro, é só deixar de almoçar no Figueira final de semana. Aham, Vai exato. sobrar. Esse cara não tem alternativa. Esse cara não tem de onde cortar. Esse cara vive ali no fio da E tá navalha. sempre no limite. Então a gente precisa tomar muito cuidado nessa concessão de pró-soluto, e a gente É. tem esse cuidado lá na Plano e Plano. Assim. Por mais que a gente tome mais risco e tudo mais, a gente sempre olhou para uma equação de, tá bom, não basta eu pegar o pró-soluto aqui, 20% que faltou lá para o cara comprar, e diluir em 30 meses aqui, que é o prazo que ele tem aqui de obra e tal. Até Cara, a entrega de chaves, é né? isso, cara. É óbvio que que essa conta não vai fechar. Então, às vezes, talvez você precise diluir um pouco mais o prazo. Então, tem cuidado, tem cuidado. E a gente tem muito esse cuidado lá. Não é à toa que aí, puxando a sardinha para o lado da Plano e Plano, eu acho que nós temos uma das melhores carteiras de pró-soluto aí, em termos de inadimplência. A nossa inadimplência junto à Caixa Econômica, a inadimplência do cliente Plano e Plano junto à Caixa Dentro da caixa. Econômica é, se não a menor, uma das menores, certamente das grandes empresas a menor, do mercado como um todo, Uhum. fontes
Fontes aí já disseram para a gente que também é uma das menores, porque a gente tem esse cuidado desde a origem da venda, desde a originação, Mas sabe? então tem uma parte de crédito atrelada, né? Que eu Tem acho que muito isso faz toda a forte. diferença. Porque Isso é no Tem uma parte de DNA. crédito muito forte. Eu trouxe um pouco disso meu, né? o Odair, nosso sócio, vai gostar de conversar com o Léo, que ele é de banco. E ele sempre traz muito isso, que quando as incorporadoras, no final das contas, né, acabam se tornando uma parte, um agente financeiro, né, alguém que tem a Uhum. estratégia, que tem que olhar crédito e o banco, você tem que ter um olhar mais estratégico e você tem que pensar quanto cabe, né, dentro, Exatamente. no bolso desse cliente. Eu acho que o Pró-Soluto, assim, ele foi inicialmente algo indesejável, e do ponto de vista da incorporadora, o melhor dos mundos era vender e receber tudo. Por uma série de circunstâncias ela acabou acontecendo, ou seja por perda de renda, ou seja porque de uma certa forma o subsídio não era suficiente para Não fazer isso acompanhou, né? junto às famílias de mais baixa renda, seja porque o FGTS, que era uma outra componente importante que ajudava a complementar isso, foi diminuindo em função do saque A, do saque B, do emergencial A, do emergencial B, do aniversário, que foi diminuindo o saldo que as pessoas tinham na poupança, um conjunto de fatores, quer dizer, fez com que essa necessidade aparecesse, que as incorporadoras tivessem que se valer de alguma alternativa para continuar vendendo. Algumas faz uma conta de chegada, quanto que eu tenho que esticar isso aqui para caber no bolso, minimamente, sai de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, vai para 5, vai para 6, vai para 8, sem esse tecnicismo que deveria ter, que um agente financeiro tem, mas eu vejo um lado positivo nele, assim, olhando sistemicamente. Como a gente falou aqui, o mercado de capitais foi, mesmo que ele não carregue isso, ele exija com a obrigação, ele começou a olhar para esse negócio e começou a entender um pouco mais desse varejo, porque ele sabe da inadimplência, ele sabe a diferença da inadimplência pós e pré-chaves, ele entende isso, ele valoriza esse recebível de forma diferente se está na condição A ou na condição B, Uhum. e isso serve como um laboratório, na minha avaliação, para que, primeiro, eles possam, cara, aqui tem um espaço daqui a pouco, se eu quiser entrar nesse mercado, além dessa parcelinha do Pró-Soluto, quiser ampliar um pouco mais, eu já entendi melhor como é que essa moçada funciona. Eu acho que Verdade. funciona um pouco nessa linha. E do ponto de vista dos incorporadores, ainda é, vamos dizer, quase um traço na estatística, mas eu vejo que hoje tem mais gente falando, cara, eu estou dando crédito. Se eu estou dando crédito, isso é um business diferente do que eu faço. Uhum. Eu preciso ter alguma coisa diferente em relação a isso. Eu sou um defensor disso há tempo, a gente já conversou muitas vezes sobre isso. Cara, o cara está dando crédito, você não pode simplesmente falar assim, bom, agora se eu deixar com o departamento de vendas, né? O cara fala, cara, olha, o imóvel é 100 e o cara só tem 70 com financiamento, FGTS e tudo, os 30 eu vou Financia parcelar para ele em 30 pra 120 ele. meses. E tá tudo certo. Cara, Obrigada. aí você vai falar com o cara do financeiro, vai falar, pô, minha margem ficou lá com o cara, meu Isso capital aí. de giro foi embora, não sei o quê. Então, eu acho que esse negócio também está começando a melhorar, assim. A incorporadora fala, preciso melhorar isso, porque isso, no limite, vai fazer com que esse recebível, esse direito aqui que eu tenho para receber no tempo, vai ter mais valor para alguém que vai pegar isso comigo, se eventualmente ele é mais bem feito do que simplesmente vamos fazer. Uhum. E do ponto de vista do mercado de capitais, eu estou olhando para isso e falo, cara, eu estou começando a entender como é que funciona aquilo que vai, vamos dizer, depois da porta do incorporador, onde eu estou acostumado a entrar para ajudá-lo ou participar da linha de financiamento para ele construir o empreendimento. Então, eu vejo isso positivamente, embora, vamos dizer, não fosse desejável, né? Mas, já que tem, está servindo, na minha opinião, de um certo laboratório. Nós chegamos num ponto lá de preocupação, né, de cuidado com essa questão do Pró-Soluto, até porque dentro do mercado econômico, dentro do segmento econômico, a empresa que souber pilotar isso bem, e aí é opinião minha, a empresa que souber pilotar isso bem, vai ter uma vantagem competitiva lá na Com frente. certeza. Ah, com certeza. Sem Absoluta. dúvida alguma. Eu estou dizendo porque é muito fácil você conceder Pró-Soluto agora, a torto e a direito, mas essa conta vai chegar em algum momento. Claro. Ela não chegou ainda. Não chegou. Não, ela não chegou. Eu também, a Desde gente, quando aí a gente enxergando começou a não tem acontecer, mesmo. essa conta não chegou. Essa conta demora a chegar, porque, cara, às vezes o cliente está inadimplente, ele vai renegociar com você e você vai, mas essa conta não chegou. Como o mercado está crescendo, né, no mercado que cresce, essa conta demora mais para aparecer.
Porque, mal ou bem, o resultado vai chegando em função do crescimento. Se você pega um momento, talvez, de estabilidade no mercado, que eu espero que não venha, espero que a gente continue nessa pujança aí nos próximos anos, eh, É que você esse para de dinheiro que não pedalar, volta vai né? fazer falta, né? Aí ele vai fazer falta e aí isso vai aparecer. Isso não está aparecendo ainda, mas em algum momento, quem tiver a melhor carteira de pró-soluto, quem tiver mais bem posicionado com relação a isso, vai ter um diferencial, uma vantagem competitiva muito grande. E pra você ter uma ideia da nossa preocupação com isso lá, e a gente falou um pouquinho Uhum. recente e tal, nós estamos fazendo uma análise regressiva de performance das nossas carteiras, para desenhar e criando um modelo próprio preditivo de inadimplência, para que eu possa usar no meu crédito esse modelo baseado no meu score lá. A gente fez uns testes, tal, a gente tem um cientista de dados que eu costumo chamar, aquele nosso cientista maluco lá, Uhum. fez bastante coisa para a gente conseguiu, cara, KS de 87, 89%, em termos de aderência do modelo ao que tem Legal. acontecido. Então a gente está evoluído nesse ponto, assim, sabe? Dada a importância que a gente E dá a acho esse que tema. vocês têm essa possibilidade, por ser quem são e tal. O mercado, de maneira geral, está distante, eu acho que é até bom ouvir para ter essa referência, preciso ter isso É. também, né? Porque eu me lembro na Caixa também, que era no meu tempo lá, que tem, vamos dizer, isso como parte do business dela, quer dizer, conceder o crédito imobiliário e tal, financiamento habitacional, você tinha uma meta de inadimplência, né? E como é que você tentava, vamos dizer, minimamente, a partir de ações mais objetivas, vamos dizer, chegar nessa meta, né? Bom, você tinha, do ponto de vista de comportamento, você também pegava a sua carteira histórica, olhava para trás e falava, cara, eu vou ver o perfil da minha carteira e vou ver que condições que são mais relevantes que levam aquele a inadimplir ou não inadimplir. Uhum. Em cima disso, né, eu estou simplificando bastante aqui, vocês têm isso muito mais sofisticado do que o que eu estou falando aqui, você chegava à conclusão, olha, esse perfil aqui tem uma propensão de inadimplência Uhum. maior do que aquele. Em cima disso, você traz isso para dentro do seu modelo e fala, cara, se eu trabalhar dessa forma, eu tenho uma chance de 95% de atingir a meta de inadimplência nessa concessão que eu estou fazendo agora. Se essa coisa acontecer, eu vou perder, de repente, 10% de clientes bons que eu talvez devesse trazido para dentro e que meu modelo jogou para fora, pela modelagem dele, mas eu vou talvez deixar vir uns 10% que vão vir e vão virar lixo, Uhum. que eu não consigo captar do ponto de vista da adimplência, mas os outros 90% eu vou estar com eles aqui muito dentro dessa margem. Isso é uma coisa para banco? É. Agora, para uma incorporadora, talvez não precisa, ela talvez não tenha nem a capacidade de ter essa sofisticação, que não é o negócio dela, mas a atenção e o cuidado com isso, cara, se você tem um pró-soluto que está te dando uma inadimplência de 20%, por exemplo, depois de chave, isso não é incomum. Não. Não. Se você trouxer A isso, gente sabe bem. se Adoraria você que fosse, trouxer mas- isso para Eu só dentro, não vou bater na mesa, senão vão brigar comigo. Eu ia dar 3 batidinhas na mesa aqui. Eu ia dar 3 batidinhas para isolar esses 20%. Eu não quero passar nem perto então, disso. se você fizer uma conta disso, você vai chegar à conclusão que você tem. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e falou, não, mas a minha inadimplência do VGV é 4% sobre o VGV, É. né? Cara, vamos dizer, uma perda de 4% sobre o VGV talvez seja um terço da sua Para margem. quem tem margem, mas é pra quem tem exatamente margem, às isso. vezes, de 12, 14 na minha casa e na minha Então. vida, imagina Não, você perder 4% do VGV. É uma O coisa... pró-soluto é mais do que a margem. mais do que a margem. Exatamente. Absurdo. Se fosse perda total, você perdia mais do que a margem. Exatamente. E o Isso que o banco Urbano hoje... falou é legal, porque é o seguinte, né? Você consegue, de alguma forma, assim, planejar a tua inadimplência. Porque não adianta, inadimplência zero, cara. Então Não. não Não, sei não se existe. em casa. Inadimplência já Né? Se talvez você não seja quer tomar saudável. risco, você não É, sai de também, você não tá casa. tomando risco, né? É. Então Mas não você tem, consegue, de alguma forma, planejar a tua inadimplência. Então, assim, eu sei, né? E a gente até já consegue ter isso lá. Aham. Eu sei que se eu vender para esse perfil aqui, minha inadimplência vai ser de X%. Não, Se eu isso. vender para esse outro perfil, minha inadimplência é de X%. Se eu vender para esse outro perfil, minha inadimplência é menor. E aí eu já sei que eu posso fazer um mix, uma composição de quantos por cento eu posso vender da minha carteira tomando um pouco mais de risco, Uhum. médio, menos e zero, quase zero. E aí eu faço um mix, faço uma composição onde eu consigo, de alguma forma, atender todo mundo, de certa forma, e consigo manter minha inadimplência dentro de uma faixa
planejada de alguma forma, né? Então, é por aí que a gente está Olha, tentando é que se navegar. correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Se É, você não olhar a inadimplência, ela vai ser ali é. na sua própria carteira e ao mesmo tempo, se você não olhar esse ativo ali na hora do mercado de capitais, ele vai ter menos valor, vai É ter mais isso. Claro, deságio, né? E claro. tem sempre aquela máxima, né? Você prefere dar desconto agora para poder vender ou tomar um pouco mais de risco e tentar receber? Uhum. Eu acho O- perigoso esse discurso, É, porque isso aí começa. Traz É a uma- portinha que tem para você não ter teto para risco, né? é, Porque eu costumo também dizer o seguinte: o cara, enquanto ele se sente. Enquanto ele está inadimplindo de alguma forma, mas ele se sente ainda vivo no jogo, você consegue trazer esse cara e tentar negociar e receber. A hora que o cara olha e fala, cara, ferrou geral, ele para é. tudo. Ele fala, É então, isso. cara, já era. Cada E a hora que empresa. ele fala já era, então você tem que evitar o já era. É. É. Você tem que fazer um pró-soluto que a gente sabe que o pró-soluto sempre vai ser difícil. Não tem cliente A que paga pró-soluto característica fácil. A característica, dele é para quando ser o cara difícil. precisa, é porque já vai ser difícil. Agora ele Exatamente. tem que ser um difícil superável, não uma barreira controlado, né? intransponível. Com visibilidade, Para o né? cara olhar e falar, cara, quebrei de vez. E aí ele para tudo. Ele Não, para pra gente, ele para com a caixa. O cara chuta o balde. Mas o Urbano traz um pouco pra gente, acho que a gente falando aí a gente fala do pró-soluto da visualização, mas o banco hoje ele não olha, né? Ele não tá olhando o risco do pró-soluto em si, ele tá olhando o risco do que vai ser pago pro banco. E esse é o mercado que a gente conhece, o tal do SICAQ. Conta pra gente um pouquinho, você deve ter estado na origem. Eu queria duas visões. A gente falou um pouco da origem do pró-soluto, ele nascendo como algo que ele não estava. Ele nasce como talvez Não. não bom visto Aham. aqui. Ele vira um possibilitador. Se não fosse isso, ele não teria vindo, não teria a venda, né? Uhum. Então ele vira um possibilitador. Depois ele começa a concorrer com a parcela que está com a caixa, o incorporador aprendendo a conceder. A gente está planejando um ótimo exemplo aqui que está com a visão banco, sabendo conceder esse pró-soluto para que esse risco duplo ali na frente, né, não fique consolidado. Mas como é que foi a visão do banco? Como é que você acha que é a visão do banco na hora que está concedendo esse crédito? Que mecanismos a Caixa criou no passado que ainda Deixa eu estejam de pé? aproveitar e fazer quebrando aqui um pouquinho, fazer uma pergunta Vontade, para o querido. Urbano. Quando eu entrei no mercado imobiliário, assim, eu não sei se isso é uma lenda ou se é verdade, mas o pró-soluto, inclusive, ele era clandestino, Não, né? ele é clandestino ainda. O que se dizia assim, a É. Caixa Econômica não pode saber É, que ele é existe o clandestino. pró-soluto. Eu falei, cara, mas a Não, Caixa mas sabe. isso é verdade. Já, Aí quando você falava de pró-soluto, de alguém da Caixa, o cara quase que fazia Mas assim. mas ó, Nossa, não, eu ainda não tá é. posso fazendo. saber que Mas você está fazendo isso. Tem explicações para ele. Vamos por parte. Vou começar por essa última, depois nós vamos ficar Eu aqui. gostei, achei essa bem polêmica, porque até hoje a gente escuta isso, que a Caixa não sabe que vai ser comprometida a outra Mas parte tem uma dela. razão legal para isso, né? Que é legal do ponto de vista de legislação, que é assim, quando você assina um contrato com a Caixa, e até então a legislação determinava isso, você dá o imóvel, você que está vendendo, né? Está dizendo assim, ó, eu estou vendendo um imóvel para ele, e você, Caixa, ou qualquer outro banco que está financiando, eu que sou o proprietário, estou dizendo que não tem nenhum ônus sobre esse imóvel. Portanto, essa alienação que você vai fazer, ela pode ser feita perfeitamente. Nesse contexto, como é que eu faço isso? E ele ainda falou, não, mas esse cara que comprou está me devendo. Então, você tinha que fazer uma espécie de firewall aqui para separar uma coisa da outra, pô, isso é isso e aquilo e aquilo. Então, não me fale do pró-soluto, que eu não quero saber que isso existe, até porque está escrito aqui no contrato. Você tem uma legislação que entrou em vigor agora, em julho, né, no sistema financeiro, que é o Marco Regulatório de Garantias. Esse Marco Regulatório de Garantias, a lei já é anterior, 2023, mas o Banco Central regulamentou para o sistema financeiro agora em dezembro, com aplicação a partir de julho de 2025. E o que ela permite? Ela permite uma segunda alienação. Ao permitir uma segunda alienação, eu estou trazendo, inclusive, isso ontem, eu discuti sobre isso, essa semana, discuti sobre isso no ambiente onde estava o Ministério das Cidades, Caixa e o setor através da CEBIC, que era a CEBIC que estava nesse evento. Falei, cara, está na hora de discutir como é que eu uso esse advento da alienação superveniente, aquela adicional alienação tradicional, para que eu possa, por exemplo, fazer isso valer valer para o crédito de pró-soluto, porque ele é um dado da realidade. Antes eu tinha que Esconder. desconhecer isso, porque era melhor que eu fizesse assim, mas hoje eu já posso ter essa possibilidade, por que não trazer isso? O que teria que fazer? Não é tão simples assim, mas a primeira mudança ela é objetiva, você tem que ir lá no contrato e falar, não tem mais essa cláusula, porque eventualmente pode ter sim, mas
A legislação, ao mesmo tempo que se você tira essa cláusula e te permite ter essa alienação adicional pela legislação nova, ela ainda protege o primeiro alienante, porque você tem duas alternativas que conversam com essa questão do pró-soluto e que geravam esses medos. A primeira, assim, bom, se por acaso eu precisar de receber essa dívida, eu vou tomar esse imóvel e ele vai ser meu. Aham. Isso continua da mesma forma que quando uma pessoa faz um financiamento habitacional, se eventualmente ele para de pagar, o banco tem dois movimentos para receber a sua dívida. Ele pega esse imóvel e fala, cara, eu vou levar a leilão. Você leva ele a leilão. Ao levar a leilão, se houver alguém interessado em comprar naquele momento, esse primeiro movimento de levar a leilão é pelo valor de avaliação do bem que regularmente é superior à dívida. Até porque, na origem, ele já entra bem superior ao valor da dívida, 80% é o Uhum. financiamento, via de regra. Então, ele já entra, vamos dizer, com essa vantagem comparativa. Ao ir a leilão, por exemplo, pelo preço, pelo valor de avaliação, vai sobrar um valor, o banco recebe, quita o seu, sobrou ali, e eu te entrego para você, que era o morador desse imóvel, quem tomou o financiamento comigo, essa sobra. Numa situação como essa, eu posso pegar essa sobra e entregar para ele aqui, que é o meu, que é o credor da segunda alienação, da Segundo ali. superveniente. Tudo bem, essa é a primeira situação, mas ele, banco, resolveu o problema dele, recebeu a dívida dele. Ah, mas não apareceu ninguém para comprar. Quando não aparece ninguém para comprar, o que é que o banco faz? Ele faz um negócio que se chama de adjudicação. Ele fica com o imóvel para ele, para receber a dívida, não vou te dar nada, porque eu estou ficando com ele pelo valor da dívida. Ao fazer isso, a alienação superveniente acaba, cessa, perde a eficácia dele, e eu continuo do mesmo jeito. Então, do ponto de vista do agente financeiro, você tem você não tem alteração, do ponto de vista prático. E eu conversei com gente de fundos aqui em São Paulo, uma pessoa que está conversando comigo, falou, cara, se eu pudesse alienar, aí vem aquela questão do laboratório que eu falei, do mercado de capitais, usando o pró-soluto, eu topo carregar isso em 10, 15 anos. Aí você começa a mudar um pouco essa engenharia, quer dizer, então você traz ele mais Tem algumas qualificado, mexe no oportunidades. marco regulatório, então acho que é uma coisa a ser pensada. Indo no que você falou do Sicaquê, o Sicaquê hoje é muito parecido com o que era lá um tempo atrás, né? Eu acho, inclusive, que assim, do ponto de vista operacional. Eu sou um defensor que ele já devia estar numa plataforma diferente, porque naquela época que ele foi criado, era o que dava para fazer. Você não tinha, para você ter uma noção, você não tinha aplicativo, o smartphone que nós temos hoje não existia, Uhum. a comunicação que você tinha de mensagem era SMS, então você não tinha isso que nós temos hoje. Então fez o que se podia fazer, que foi você juntar no mesmo espaço, vamos dizer, decisão de crédito e compra, essa era vamos dizer, o conceito e a intenção inicial. A Plano vai lançar o empreendimento, tem lá o stand dela, que eu imaginava lá na época que a gente foi começar a fazer isso. Olha, se eu botar esse cara que está vendendo e o cara que está comprando e botar o crédito ali disponível para ser trabalhado naquele ambiente, eu faço uma coisa que já existe no mercado inteiro e que não existe no imobiliário. Qualquer lugar que eu ia, eu comprava esse copo, esse microfone, essa blusa, qualquer coisa, o relógio dele, eu comprava e se precisasse de crédito, tomava crédito. Na hora, não tinha alteração. Mas no crédito imobiliário, não. Eu ia lá no stand comprar, depois eu ia lá no banco pegar o financiamento. Ou o inverso. Vou no banco, depois vou aqui. Falei, cara, vamos juntar isso num lugar só? Ao fazer isso, a gente imaginou que todo mundo ia achar ótimo, pô, foi uma dureza as pessoas acreditar, trabalhar parceiro para fazer, mas essa era a lógica dele, e ela funciona até hoje, muito parecido com isso. Eu imaginei que as imobiliárias queriam querer fazer isso, a maioria da moçada que opera o Sicaquê hoje são correspondentes nem imobiliárias são, porque apareceu Uhum. uma terceira categoria de profissional nesse mercado, que é o correspondente bancário, e ele hoje é um ser, vamos dizer, fundamental para esse mercado. Se você tirar esse cara, o mercado para. Porque os agentes financeiros não têm uma plataforma digital para fazer. E dentro do próprio agente financeiro, boa parte da inteligência operacional desse negócio acabou. Se Está perdeu. sendo feito lá É no verdade. correspondente. Então, esse cara é muito importante e a plataforma que sustenta isso é o Sicaquê até hoje. Nós estávamos recentemente fazendo uma discussão com a Caixa lá, uma das entidades aí. Eu estava participando de uma reunião e um dos pontos que eu levantei foi esse, né? Em algum momento na reunião, eu levantei uma bandeira aí para esse lado dos correspondentes, Aham. dada a importância deles para o mercado. Negócio. E aí o representante da Caixa falou para a gente assim, não, peraí, vamos falar aqui das construtoras. O correspondente é outra coisa e tal. Eu falei assim, não. Nós somos um ecossistema composto por Caixa Econômica, incorporadores
e correspondentes bancários. O crédito imobiliário hoje não sobrevive sem o correspondente imobiliário, falando principalmente de Caixa Econômica. É o CCA, Então né? não dá para eu resolver o meu problema e se ele tiver se essa ponta aqui tiver um problema lá, não adianta eu resolver o meu. Eu preciso resolver o meu, porque ele é a resolução do meu problema Uhum. de alguma forma e do seu também. É, Porque se esse cara aqui amanhã resolver se extinguir, cara, vocês vão é. ter problema, Você não porque tem que ter. Agora ele executa um trabalho muito operacional, É, né, muito papelada, né? profissional. Levar, configurar, ele vira um Mas o conhecimento de intermediário, né? alguma forma foi transferido para esse é porque. pessoal. É, É. E a Caixa foi abrindo mão de alguma certa forma desse conhecimento. Hoje você tem, claro, várias referências ainda dentro da Caixa, mas quando você vai numa agência, talvez você tenha uma ou duas pessoas e ali que assim, entenda eu, mais e algumas não tem nenhum. eu acho que assim, nós estamos talvez referenciando a Caixa aqui mais, porque ela tem um 70% do mercado, faz o Minha É Casa Minha isso. Vida inteira, que é o lugar onde tem maior quantidade, mas o sistema financeiro, os agentes financeiros do sistema, todos eles estão nessa mesma pegada, ou seja, eles tiraram isso para lá, como você não embarcou uma tecnologia, vamos dizer, de ponta para que isso pudesse fazer, até porque talvez a tecnologia para fazer da maneira que você faz isso hoje, tem cartórios, tem uma série de nuances nesse processo, que talvez ela exigisse até um nível de complexidade maior que talvez ficasse um pouco à frente daquilo que o próprio cliente gostaria. Não quero ter que fazer isso e tal. Então, o correspondente, do jeito que o processo funciona hoje, ele ainda é muito relevante e acho que ele faz um papel. Eu estive agora, no início recentemente, umas 2, 3 semanas atrás, num evento dos correspondentes aqui em São Paulo. Me chamaram para fazer uma palestra lá e eu falei para eles, cara, uma das coisas que eu acho importante para vocês é talvez começar a pensar assim, qual é o seu papel se a tecnologia der um salto e eu conseguir levar tudo que eu faço hoje aqui na sala sua, atendido por uma pessoa, para a palma da minha mão, no toque do meu dedo, no meu smartphone. Vocês têm uma coisa que pode ser importante. Pode ser, inclusive, uma terceira via entre o comprador, o vendedor e o agente financeiro, para dizer, cara, a melhor linha é essa, usa o fundo de garantia. Você passa a ser uma terceira pessoa que também pode ajudar nesse processo decisório da compra, qualificando e, inclusive, dizendo quais são os melhores caminhos, como uma terceira pessoa não interessada diretamente nos interesses dos dois outros participantes dessa brincadeira, quem financia e quem vende. Então, assim, eu acho que tem, e mais, né, assim, se você pegar, de uma certa forma, esse cara hoje, esse correspondente bancário, ele dita muito do direcionamento desse mercado. Vou dar um exemplo concreto. Você pega o final do ano passado, a Caixa ali por volta de outubro do ano passado, ela falou, olha, eu vou fazer uma mudança aqui para a classe média, aquilo que não foi financiado comigo, a produção, na hora que eu vou financiar, se a pessoa física quiser fazer o financiamento, comprar e financiar comigo, se não foi financiada a produção comigo, a cota de financiamento vai ser 50%. Aí tá. O que aconteceu nesse momento, né? Se você der uma olhada, novembro e dezembro do ano passado, Itaú e Bradesco, vamos dizer, lideraram o mercado da classe média. Porque a Caixa tomou a medida, o cara tem ali, pô, eu posso escolher, eu faço com Caixa, mas eu tenho a opção num outro CNPJ para fazer Itaú e Bradesco e Santander. Falou, não deu para fechar aqui, vamos fechar de cá. Então, de uma certa forma, ele direcionou para não perder o negócio e orientar o cara que não dá para você, que é 50%, mas o fulano de tal está fazendo com 80%, esse aqui está fazendo com 70%, vamos fazer de cá. Então ele hoje é um papel, ele tem um papel muito importante, e o CKQ é essa estrutura que eu acho que ele tem um outro dado muito importante, porque ele permitiu capilarizar, sabe? Hoje, o Minha Casa Minha Vida, por exemplo, você tem financiamento em todos os municípios do país, historicamente. Cara, no passado, para você fazer um financiamento, você tinha que ir no banco. Eu não tenho um banco no município de 5 mil habitantes, eventualmente, ou pelo menos Caixa, falando em Minha Casa Minha Vida, ou Itaú, enfim. Mas eu tenho um financiamento lá. Quem é que fez esse financiamento lá? Um correspondente bancário, porque o custo de instalação desse cara é baixo. De uma agência bancária é lá em cima. Então, ele popularizou, tornou mais democrático esse acesso. Então, tem uma série de questões que eu defendo eles como importantes, embora acho que eles têm que fazer vamos dizer, Upgrade. um upgrade aí no processo deles. Eu acho E de certa forma, só complementando a história do correspondente,
Em alguns casos, os correspondentes também, ao invés de evoluírem, eles acho que deram até um passinho atrás, em alguns casos, né? Uhum. Bom, tem uma boa parte que não, mas vamos lembrar que o correspondente ele foi oriundo das assessorias de crédito imobiliário, né? Sim. Agora é Uhum. correspondente, antigamente Uhum. era assessoria de crédito Hum. imobiliário. E o papel da assessoria de crédito imobiliário era exatamente ser um consultor de crédito imobiliário que ia dar esse direcionamento. Aham. Olha, poxa, para o teu perfil aqui, tal banco aqui aprova Uhum. melhor, É. esse outro banco aqui tem uma taxa boa, mas não vai te aprovar porque esse teu perfil de renda é diferente, então vamos fazer aqui e tal. E hoje também a turma botou muito no automático, né? Hoje a É. turma pega lá e faz aqui, não deu, não deu. Então, é aquele perfil consultivo também, em função do volume de operações. É claro que o mercado cresceu muito nos últimos anos, então tudo que tem volume, Dá pra escalar, né? cara, É. É. se não der esse aqui, vai vir o próximo. É. Então, você perde um pouco daquele cuidado que você tinha antes de olhar, pegar aquela pasta, que chamava pasta, né? Pegar aquele cliente e Sim. falar, cara, se não deu aqui, talvez dê ali. Então, até fica a dica para os correspondentes. Cara, não esqueçam das opções, né? Tem a Caixa, que é o principal parceiro, mas tem vários outros bancos aí que, se o cara não tem perfil aqui, a Caixa, por exemplo, hoje tem uma restrição um pouco maior para renda informal. Aham. Tem bancos que ainda aceitam comprovação de renda através de extrato bancário, por exemplo. Uhum. Então, você precisa olhar para as alternativas também. O mercado ainda tem alternativas, a gente não pode ser monocaminho aqui, Uhum. né? Caminho Sim. único, one way. A assessoria, né, o correspondente vira um pouco um mecanismo tradutor, né, justamente dessa linguagem do Uhum. incorporador, quando Uhum. tá na carteira do Uhum. incorporador, Acho que é bem isso, né? É. para ir para dentro do banco, né. É. A gente fala muito que o grande ativo, né, ou seja, a gente fala adora o ativo, o colateral, o pró-soluto, mas no fim do dia é um comprador, um pagador ali, né, É. que tá lá no início dessa jornada. E aí essa jornada que a gente acaba descrevendo aqui, ela é muito quebrada, né? No início ele tá aqui na minha carteira, depois quando eu vou ter o repasse eu tenho correspondente, ou eu tenho correspondente no início, mas depois ele vai para dentro do banco, enfim, e eu vou replicando os dados desse cliente É, meu nessa sonho nesse cara jornada. do correspondente, assim, o que eu imaginava, né, assim, o correspondente funcionava talvez até como uma imobiliária mesmo, ali no back-office do stand da incorporadora, por exemplo, onde ele, a hora que ele dá a entrada nos dados, se fosse caixa, por exemplo, utilizando o SICAQ, aquele front-end onde ele dá a entrada nos dados, subia com as informações para o próprio agente financeiro para fazer a avaliação e dizer quanto é que vai financiar, qual é o volume, o valor que financiaria para aquela pessoa, e com essa mesma entrada de dados, você pivota isso para um outro sistema, onde o outro sistema fala, cara, estou esperando a hora que sair ali, a hora que sair aqui eu digo, olha, para você eu consigo sim complementar esse X aqui através dessa operação, mas não é a mesma entrada, e o cara já sai de lá com tudo pronto, com uma qualidade similar a que o agente financeiro falou, e com uma qualidade similar ao pró-soluto que saiu ali na outra ponta. E aí você fecha uma situação muito mais inteligente, né, do que necessariamente só toma aqui mais 10, vamos ver como é que você me paga, né? E no momento que foi criado ali, né, ele talvez não tivesse tanta digitalização. Hoje somos todos seres digitais aqui, né? Isso. Nossa vida está digitalizada de É. certa forma. Tem comportamento, Nosso né? comportamento de Eu dados, a estava com gente meu tem Open celular e achando Finance, que eu estava desligado, tocou o toca o celular aqui, celular. A Exatamente. meu gente relógio. Você põe no modo avião e ele tá te Olha escutando aí, e ainda poxa, que tocando coisa. E a minha pergunta para vocês aqui é se vocês acham que a gente nascendo, né, a gente conseguindo. Eu não gosto tanto do nome esteira, porque. Mas vamos pensar aqui nessa esteira, nesse processo dele nascendo já mais fluido, em que esse indivíduo que tá comprando, né, o comprador lá no início, eu diminuo de replicar tantas vezes os dados dele e eu passo a entender o risco dele do dia um até o final da jornada. Se os dados dele estão no dia um, esses são os mesmos dados que vão. Se o dado dele que está aqui na incorporadora é o mesmo dado que vai para o banco. E aí a evolução dessa governança de dados, essa visão de risco, se ela pode desdobrar para novos produtos financeiros aqui, novos produtos, até novos produtos imobiliários, acesso a taxas mais justas, mais acesso talvez a capital na ponta do comprador, ou eventualmente até a gente, não digo diminuir a relevância, mas talvez em alguns casos extinguir, que tenham tantos intermediários trabalhando os dados ali na frente. Queria um pouco a visão de vocês. Se essa governança leva a gente para um mercado mais futuro. Deveria, né, cara? Assim, eu acho que é um ponto crítico, porque acho que a gente já falou sobre isso nos nossos cafés fora daqui, assim, que eu acho que
Se eu estou do outro lado, se eu estou no mercado de capitais, por exemplo, tá? Estou sentado aqui, você é uma incorporadora, chegou com a sua carteira e está querendo levantar um capital de giro se valendo daquele recebível que você tem para os próximos 5 anos. Se eu tivesse a segurança, e a palavra e o verbo é nesse tempo mesmo, se eu tivesse a segurança de que, e porque hoje eu não tenho, de que isso tem uma chancela, ou seja, que ele passou por um processo em que tem uma certa governança que garante aquilo, talvez eu dissesse, cara, esse negócio aqui, se eu for desagiar, em vez de desagiar em 10, eu vou desagiar em 5. Ou, enfim, estou falando só nesse ponto, do ponto de Sim. vista do custo dessa operação, enfim, talvez também isso tivesse um reflexo nisso. Hoje isso não tem, quer dizer, via de regra, talvez um dos grandes desafios de quem está no mercado de capitais, pegar um negócio desse para botar numa carteira de CRI, é que você não consegue chegar para o pequeno e o médio. Que o pequeno e o médio, ele não é só pelo volume da operação, mas tem também a ver com a qualidade que você tem nessa operação e com o tamanho do risco que eu topo correr com Uhum. você. Se eu for falar com a Plano e Plano, pô, eu pego a carteira dele, se ele quiser, põe nas costas, já aqui, já pode Aham. me trazer que eu levo e tal. Agora, talvez isso não sirva de Isso não é o de padrão, né, do referência, né, mercado. para eu fazer no mercado como um todo. Então, acho que eu sonho também que um dia em que esse negócio tivesse essa qualidade, ou essa chancela, ou esse selo, que alguém pudesse olhar e falar, cara, isso aqui tem esse selo, portanto tem um rating A, porque tem esse selo. Esse aqui não tem esse selo, portanto é um rating D, de Uhum. dado. Uhum. Portanto, essa aqui é uma situação, essa aqui é outra. Aqui eu faço assim, aqui eu faço assado. Talvez fosse um caminho, né, que a gente vá caminhar, porque, no limite, se o mercado de capitais fosse fazer essa operação, não só do Prosoluto, mas da operação inteira, o cara ia fazer isso, para receber isso, para fazer esse financiamento. Existe esse movimento, né? Tem Uhum. uma regulamentação que está sendo prorrogada há alguns anos Isso. aí, que os recebíveis imobiliários Sim. deverão ser registrados, aí está Sim. falando em CETIPar Uhum. e fazer alguma coisa, que é exatamente uma ideia dessa de tentar dar um Chancela, né? selo de legitimidade. Eu não sei se Governança. vai chegar ao ponto de definir rating ou não, mas por enquanto, mas pelo menos de legitimar esse recebível para que ele seja mais bem visto pelo mercado de capitais, né? Na época das duplicatas era um problema, resolveu o problema, né? Esse já está Ele resolvido, ganha o né? label, né? Assim, acho que isso nasce um pouco muito no DNA nosso aqui na Liquid, né? Quando você está falando assim, nosso propósito no fim do dia aqui, que a gente está querendo ter esse olhar de dados aqui, né? Quando Isso. traz é justamente dar esse label pro ativo, dar esse label pro projeto. Ainda tem muito desafio, porque como a gente está falando aqui, né? Tem desafio de estrutura de dados, de governança interna, percepção do financiador, Sim. percepção do próprio incorporador, mas no fim a gente precisa desse mecanismo tradutor do mercado como um todo para ele poder realmente se tornar algo mais negociável. Então, desde do registro do recebível em si, né, não Uhum. adianta você só registrar o recebível, mas o risco dele está oculto Tá ali. oculto, Exato. Eu digo que ele existe, mas não sei qual é o risco que está ali É. dentro, não necessariamente eu ganho benefício nele, né? Tem um ponto interessante. Quando você fala de risco, né, o que é risco no final do dia? O risco é o desconhecido, né? O que você não conhece é risco. Então, qual que é a relação de dados com risco? Poxa, o que dados tem? Tem a ver que quanto mais dados você tem, mais você conhece o teu negócio, mais Exatamente. você conhece a tua carteira. Então, o risco é inversamente proporcional, né? Porque boa parcela do risco ela vem do desconhecimento. Exatamente. Então, cara, eu não sei o que vai acontecer aqui, então deixa eu botar um spread aqui de. Então, Uhum. quando você vai compor, por exemplo, uma taxa para uma operação, você vai ter lá o que você quer ganhar, você vai ter um componente de liquidez que você vai jogar no teu preço de taxa, e você vai ter um belo componente de risco que você vai colocar nessa operação. Quanto mais desconhecida for essa operação para você, maior vai ser o teu componente de risco. Se você tem uma carteira bem precificada, e aí vocês entram aí, o Uhum. produto de vocês entra fazendo isso brilhantemente, né? Se vocês têm uma carteira bem precificada, conhecida, quer dizer, você diminui o fator risco a um ponto que pode começar a trazer operações mais baratas, mais bem precificadas, né? Tem uma discussão antiga da história do LTV, né? Porque Sim. o LTV ele é regulamentado pela lei do SFH, então ele Uhum. não tem muita margem para isso. Mas o mercado de capitais não opera dentro da lei do Uhum. SFH, ele Sim. opera com Uhum. recurso, com outro tipo de recurso. Então, por que não? Por que limitar o LTV a 80%? Exato. Que seja, porque
qual que é o tempo, o Urbano sabe isso melhor do que eu, qual que é o tempo médio de quitação de um contrato Uhum. de crédito imobiliário de 30, que o cara contrata em 30 anos, o cara quita com 7. Se você for para a turma classe média, abaixo de 10, né? 8 Então, anos, 9 anos. Mesmo, isso. mesmo a baixa renda é na Então, casa quer de 15, dizer, 16. então, Aí quando você pega o cara contratando uma parcela decrescente, por exemplo, numa saque, você tem a tendência natural. Por que que isso acontece? Porque você tem uma parcela que decresce e uma renda que tende a crescer de Sim. alguma forma. Porque se o cara toma 30 anos, é porque ele é um cara relativamente jovem. Porque o cara que Uhum. não é tão jovem assim, ele não Nem consegue consegue. mais dos consegue 30 anos. legalmente. Exato, Então, se ele é um cara jovem, em teoria, ele está num momento De ainda de ascendência. ascendência profissional. Então, você tem uma tendência de crescimento de renda com uma parcela que diminui. Então, será que eu não poderia ser mais agressivo que os 80%? Será que os 80% fazem tanto sentido assim? Né? Qual que é o índice que eu tenho de retomada nos primeiros 5 anos? Então, eu acho que tudo isso, quando começa a ser respondido Uhum. com dados, com informação e tudo mais, você começa a olhar para esse negócio diferente. Então, de novo, é um outro diferencial de mercado. Para mim, é o agente financeiro, o fundo, ou o mercado de capitais, o agente que sair na frente, começar a entender isso um pouco melhor, ele vai começar a pegar boas operações e vai começar a ganhar uma escala que os outros ainda vão ter um componente de risco tão alto, que é o medo, né? Sim, Risco sim. relacionado a medo. Eu falo, cara, eu vou botar É um que é a falta preço de aqui. visão que você falou, né? A Pô, mas aquele cara é transparência. louco, por que que ele está operando com esse preço? Porque ele conhece. E É. quando ele conhece, eu tenho um exemplo engraçado assim, de vida, né? Eu vim do Rio para São Paulo. Então, tem muita gente que você fala, você vai no Rio? O cara fala, não, não piso no Rio de jeito nenhum. O cara Também acha, ouço o muito cara essa. acha que o Rio é o Afeganistão, né? É. Aí ele acha que a gente Já não vive lá, escutei ele acha isso, que a gente exato. anda Ouço muito isso. entrincheirado, Exato. rastejando no chão e tal. E não é assim, pessoal. Para quem não conhece o Rio, não é assim. Mas é engraçado. Então, quando eu mudei do Rio para São Paulo, eu me senti inseguro de andar nas ruas em São Paulo. Eu falei, carioca, você tá de brincadeira, né? Você veio do Rio de Janeiro. Eu falei, mas o Rio de Janeiro eu conheço. Mas é. Eu não conheço São Paulo. O Rio de Acho Janeiro que. eu sei qual a Boa. probabilidade de eu ser assaltado É, aqui, ali. é. Aqui eu não sei. Aqui eu tô completamente Exatamente. perdido. Então é o quê? É É o o histórico desconhecimento. também, né? É o desconhecimento. Exato. Então o desconhecimento te leva a uma sensação de medo, de que você está correndo um risco muito maior Maior do do que que o risco efetivamente é. realmente é. Então, É. dados. Bom, a gente tem falado isso recorrentemente. Ontem eu falei para vocês que eu também tive a oportunidade de falar para uma turma lá no Secov sobre tecnologia também, que é uma outra diretoria que eu também tomo conta lá na Plano e Plano. E é até um clichê hoje em dia falar, mas, cara, dados é o novo ouro. Uhum. Né? O ouro da época moderna são dados. E quem souber, de novo, usar os dados, seja para questão financeira, seja para questão mercadológica, leads, conversão, vendas, quem souber utilizar isso bem, vai ter um diferencial competitivo Importante, né? absurdo. E a gente estava até falando, a gente teve um episódio antes e estavam falando de crer para ver, né? Na verdade, então você falou, a gente ainda não chegou no momento que todo mundo está vendo essa inadimplência ou o pró-soluto, né, se estender ou chegar num valor tão alto e pesar no bolso. Mas se você crê que algumas ferramentas podem te ajudar, né? Se você tiver a governança, se você usar os dados e você tiver essa visão, você consegue trazer e mitigar isso. Porque se for o momento de ir para mercado de capitais, você tem que estar preparado antes, né? Se for na hora que você for para o mercado de capitais ou que você tiver Claro. um momento... Que é o que você falou, É o tarde, né? pró-soluto ele foi mal visto porque você só fez o pró-soluto na hora que não tinha mais jeito. Isso. Se você tivesse prevenido isso, talvez você não tivesse estruturado uma viabilidade ou um conceito antes, né, do lançamento, por exemplo. Então, hoje vocês conseguem criar uma política, porque hoje vocês têm histórico. Sim. Então, você precisa de histórico para conseguir ter essa previsibilidade, né? É isso aí. É isso aí. Queridos, prazer demais. Eu acho que tô pensando até a gente trocar aqui de Liquid Talks para Liquid Class, porque foi Não, eu falei, eu aula trouxe dos os dois gurus, aqui. esse daqui. Eu Dois falei, gente, eu não gurus queria aqui. falar, se eu pudesse. Eu falei, no começo, eu falei, Thiago, acho que eu vou ficar só ouvindo. Que geralmente falo tanto. Que ouvir vocês foi um prazer. Não, mas assim, eu acho bem legal, e quando vocês convidaram para vir, ainda mais estando com você aqui, eu acho que era bem legal porque é um tema muito importante, né, que nós falamos aqui hoje, né, quer dizer, especialmente essa questão de como é que essas
essas novidades, né, que aparentemente não são tão recentes mais, mas que ainda está um pouco distante para muita gente. Sim. Cara, eu preciso cuidar disso. Essa questão do recebível, cara, isso é a sua margem, né? Como é que eu qualifico isso? Tecnologia disponível tem aí, tem gente trabalhando nisso. Acho que a gente precisa, acho que todos nós, né, falar sobre isso Com para certeza. criar uma massa crítica e um certo rescaldo para que as pessoas possam olhar, ter atenção, falar, cara, faz sentido, vamos trazer para a Uhum. gente também, né? É Acho isso, que é por entender aí. que faz parte, né? No fim, não é só o tijolo ali que acompanha a construção, você Não, tem que. já foi a Você época. tá É, mostrando ali É, Foi a que. época. é Ó, isso que aí. bom, pessoal. Obrigado pelo convite. obrigada a Parabéns, parabéns vocês. pelo podcast, pela forma que vocês estão conduzindo isso, pelo modelo, né? Quando vocês explicaram ali, poxa, a intenção do modelo, poxa, vamos trazer o Urbano aqui, que é um cara que manja pra caramba, que conhece o lado do banco, né? Já teve lá do outro lado, tá do lado de cá agora, e vamos Uhum. trazer também a visão do lado de cá, e essa troca também. Acho que o modelo casou Bacana. bastante, cara. Foi um papo. É bacana Acho que mesmo. sei lá quanto tempo passou aqui, mas A gente parece tá que uma Obrigado, hora. queridos. Portas Obrigada, abertas parece aqui. que tinha papo aqui para Acho que a Valeu. gente pode fazer um longe. Liquid Class para mais Fazer algumas mais aqui. partes. Teremos Ah, outras portas aqui, casa sempre aberta para vocês. Prazer demais, gente. beleza, Obrigada, beleza? gente. Valeu, Valeu. gente. Obrigada, Abraço. Tchau, tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau.